Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que vira e mexe aparece para quem lê a Bíblia, né? Com certeza. Aquela aparente diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Exato. Como conciliar aquela imagem, às vezes mais, digamos, severa, do Deus de guerra, com a ênfase total em amor, graça, misericórdia, que a gente vê depois, principalmente em Jesus? É uma dúvida comum. Será que Deus mudou ou tem outra explicação? Pois é. E para explorar isso, a gente está usando uns trechos de um material chamado Deus em Foco, do pastor Ezequiel Dantas. A linha dele é bem clara. Deus não muda na sua essência. Interessante. Ele defende a imutabilidade divina. Isso. Nossa ideia aqui é entender como esse material constrói esse argumento, sabe? Como ele justifica essa constância de Deus ao longo de toda a Escritura. Vamos ver o que a gente encontra nessa análise? Vamos lá. Olha, o ponto de partida que o material traz é bem direto ao ponto. Deus não muda. Ponto. Sem rodeios. Nada. E para sustentar isso, ele logo puxa versículos bem conhecidos, né? Tipo Hebreus 3:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Clássico. Exatamente. E também Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Ok. A base bíblica para a imutabilidade está aí. Sim, e o texto conecta isso com aquelas ações grandiosas do Antigo Testamento, sabe? Abrir o Mar Vermelho, fazer chover maná. Atos de poder, né? Isso. O argumento é que aquilo tudo já era demonstração do mesmo Deus, da mesma natureza divina, que a gente vê depois. Não era outro Deus, entende? Entendo. Mas aí vem a pergunta sobre a forma, né? Porque às vezes essa forma parece tão diferente, tão dura. Boa pergunta. E é aí que entra a explicação do contexto que o material oferece. Ah, o contexto. Sempre importante. Fundamental, né? A visão apresentada é que Deus estava se revelando para uma humanidade, como posso dizer, talvez espiritualmente menos madura. Em desenvolvimento, digamos assim. Isso. E vivendo num ambiente muito complicado. Culturas pagãs, muita violência, idolatria por todo lado. Um cenário bem diferente do nosso, realmente. Totalmente. E nesse cenário, o material sugere que era preciso estabelecer limites bem claros, mostrar a seriedade do pecado, o peso da aliança que Deus fez com Israel. Fazia sentido impor disciplina, então. Parece que sim, segundo essa visão. E Deus também agia muito como um protetor, um defensor do povo dele, numa era de muita opressão, de muita injustiça. Então a ideia não é que Deus era só severo. Não, é que a forma de agir dele respondia à realidade daquele tempo, à condição humana da época, entende? A dureza refletia a dureza do mundo ali. Faz sentido, pensando assim. Mas como esse lado mais, digamos, disciplinador se encaixa com a ideia de um Deus de amor constante? O amor não parecia menos óbvio ali? Essa é a chave. O material argumenta que não, que o amor já estava lá e bem visível. Ah, é? Como? Bom, ele dá exemplos. Pensa em Noé, salvo do dilúvio. Aquilo foi o quê? Um ato de juízo, mas também de salvação, de amor por Noé e a família. Verdade, preservação. E a libertação de Israel do Egito, um resgate gigantesco. Pura demonstração de cuidado e poder por amor ao povo. Um marco fundamental, sem dúvida. E tem mais. O envio constante de profetas. Eles vinham a alertar, chamar para o arrependimento, antes de qualquer juízo. Era uma chance, sabe? Uma oportunidade de mudança. Isso mostra misericórdia. Exatamente. E, claro, a promessa que foi crescendo ao longo do Antigo Testamento. A promessa de um Salvador. Isso tudo é apresentado como prova de amor. Então, a visão é que o juízo nunca via do nada ou por pura raiva. Tinha um propósito e vinha acompanhado da oferta de saída, de arrependimento. Isso. Desafia aquela imagem simplista do Deus carrasco do Antigo Testamento, né? Mostra que o amor e o resgate já eram centrais, mesmo que a disciplina fosse necessária naquele contexto específico. Interessante essa leitura. E como isso tudo desemboca no Novo Testamento na figura de Jesus? Aí é que a conexão fica mais clara, segundo o material. A vinda de Jesus é vista como a manifestação plena, visível, daquele amor que sempre existiu. Como se o amor ganhasse um rosto. Exatamente essa ideia. O amor de Deus que já agia antes de formas talvez mais veladas ou contextuais, agora se revela completamente em Jesus. E a cruz, nesse cenário?
A cruz é apresentada como a prova máxima. Não o começo do amor, mas a demonstração definitiva desse amor que já existia desde sempre. Cita até João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Faz todo sentido nessa linha de raciocínio. Então, o chamado tempo da graça, que a gente vive a partir de Cristo, não seria uma mudança em Deus. Mas sim uma mudança no acesso a Ele. Isso, um acesso direto, aberto, pela fé em Jesus para todo mundo. O caminho mudou, ficou mais claro e universal, mas o Deus no fim do caminho é o mesmo. Entendi a lógica. O caráter divino permanece, o que muda é a forma da revelação e da nossa relação com Ele. Exato. E como isso se aplica hoje em dia? O material diz que esse mesmo Deus continua agindo. Sim, a fonte reforça muito essa continuidade. Aquele Deus guerreiro do Antigo Testamento, por exemplo, Como ele se encaixa hoje? é relacionado com as nossas lutas atuais, mas num sentido mais espiritual, claro. Abrir caminhos na vida, derrubar as muralhas que nos prendem, vícios, medos, pecado. Fortalecer a gente nessas batalhas internas. Isso. A consistência estaria nos atributos que nunca mudam. Deus continua justo, continua santo, mas é também, e sempre foi, profundamente amoroso. A imagem que fica é de um pai, né? Exato. Um pai que luta pela gente, que corrige quando precisa, porque pai também corrige, Claro. mas que, acima de tudo, cuida, protege e busca salvar. O objetivo final de Deus em qualquer tempo seria o mesmo: reconciliação. Trazer as pessoas para perto dele. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu desse material do pastor Ezequiel, a perspectiva defendida é que Deus é um só. Seu caráter essencial, justiça, santidade e amor não muda. Permanece constante. Fases diferentes da revelação de Deus, com as necessidades de cada época. E com a culminação dessa revelação, na graça que ficou totalmente acessível para nós por meio de Cristo. Não seguir uma mudança na natureza de Deus, mas na forma como ele se mostra e como a gente pode se relacionar com ele. É uma visão que busca harmonizar toda a Escritura em torno de um Deus consistente. Exatamente. E fica uma reflexão final interessante, pensando a partir dessa leitura, né? Qual seria essa reflexão? Se a gente aceita essa ideia de um Deus consistente, como é que entender os motivos por trás das ações dele lá no Antigo Testamento? Tipo, a necessidade de ensinar, de proteger, de estabelecer ordem. Como a fonte explica como isso poderia ajudar a gente a ver a justiça e o amor de Deus hoje de um jeito mais integrado? Em vez de ver como coisas separadas que aparecem mais numa época ou outra, Isso. Como entender os porquês lá de trás pode dar uma visão mais profunda da justiça e do amor dele hoje, que talvez não sejam tão opostos assim. Fica aí pra gente pensar. uma boa provocação para fechar a nossa conversa.